Imagem aberta, vista dos ministros em plenário. Ao centro da mesa, abre a sessão o excelentíssimo senhor ministro Luiz Roberto Barroso, ministro-presidente do STF. A presença de todos, e antes mesmo da saudação, eu cumprimento os eminentes colegas, ministro Gilmar Mendes, decano dessa corte, ministra Carmen Lúcia, ministro... Imagem aproximada ao centro da mesa, o ministro-presidente do STF. E à sua esquerda, vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. E Cristiano Zanin. E saúdo muito especialmente o vice-presidente da República. Imagem aberta, vista do plenário do STF. Ao fundo da imagem, parte da plateia. Imensamente a presença e sabendo que Sua Excelência. Com a palavra, o senhor excelentíssimo ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF. Cumprimento igualmente o presidente do Homem Senado branco, Federal, senador cabelos Rodrigo grisalhos, Pacheco, veste terno na pessoa preto, de quem cumprimento os demais camisa senadores. azul, gravata aqui presentes, laranjada. já viu o senador Fábio Contarato, presidente Pacheco, que hoje presidiu uma bela cerimônia, igualmente, de celebração dos 35 anos da Constituição no Congresso Nacional. Cumprimento o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado federal Arthur Lira, na pessoa de quem cumprimento os demais deputados aqui presentes. Na imagem, o E também ministro-presidente agradecendo fala muito segurando uma especialmente porção de o papéis. deputado Arthur Lira, que fez um esforço de agenda e mudou o compromisso para estar aqui conosco. Já cumprimentei os ministros do Supremo Tribunal Federal numa ligeira inversão da ordem, mas apenas pelo hábito de começar por esse cumprimento. Cumprimento a vice-procuradora-geral da República, a doutora Ana Borges Coelho Santos, a pessoa de quem cumprimento os membros do Ministério Público, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, que tem sido grande amigo dessa casa, ministro Lélio Bentes Correia. Cumprimento o advogado-geral da União, estimado ministro Jorge Messias. Cumprimento o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor José Alberto Simonetti, na pessoa de quem cumprimento todos os advogados. Cumprimento o presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que sempre prestigia os eventos Em rodapé, desta sessão casa, solene, desembargador 35 José anos da Cruz Constituição de Macedo. 1988. Cumprimento o queridíssimo vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Og Fernandes, na pessoa de quem saúdo também os demais ministros do STJ. Cumprimento o conselheiro Marcos Vinícius Rodrigues, do Conselho Nacional de Justiça, bem como o conselheiro Bandeira de Mello, igualmente presente. Cumprimento o doutor Igor Roque, aqui representando o defensor público geral federal. Magistrados, Com a palavra no centro da imagem, o excelentíssimo senhor ministro Luiz Roberto Barroso, ministro-presidente da Suprema Corte. Obrigado a todos pela presença nesse momento simbolicamente importante e convido todos para, em posição de respeito, celebrarmos o hino nacional, que será apresentado pelo Quinteto de Metais da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro, com a direção do maestro Cláudio Cohen, a quem, à distância, cumprimento muito afetuosamente.
Podemos nos sentar. Na imagem do plenário, todos tomam assento. Nós vamos assistir, nesse momento, a um vídeo comemorativo dos 35 anos da Constituição, produzido pela TV Justiça, sob a orientação do publicitário, amigo dessa casa, Elisango Anais, de forma totalmente gratuita e colaborativa. Rodapé, sessão solene, 35 anos da Constituição de 1988. A colaboração com o Poder Judiciário em prol da sociedade. Hoje, 5 de outubro de 1988, após tantos anos de lutas e sacrifícios, promulgamos o Estatuto do Homem, da Liberdade e da Democracia. Há, Fotos de páginas portanto, da Constituição. sopro de gente, de rua, de praça, de Imagem antiga, favela, em preto e branco. de fábrica, de trabalhadores, de cozinheiras, de menores carentes, de índios, de poceiros, de empresários, de estudantes, de aposentados, de servidores civis e militares. Não é a Constituição perfeita, mas será útil, pioneira, desbravadora. É caminhando que se abrem os caminhos. Aquela sequência de Ela vai imagens. caminhar e abri-los. A Constituição pretende ser a voz, a letra, a vontade política da sociedade rumo à mudança. Em letras brancas, a Constituição é sua. STF, o Tribunal da Constituição. Em rodapé, sessão solene, 35 anos da Constituição de 1988. Esse é o slogan que gostaríamos de enfatizar. A Constituição é sua, a Constituição é de todos nós, a Constituição é do povo brasileiro. E agora, uma surpresa em outro momento especial dessa nossa solenidade, a gloriosa atriz Fernanda Montenegro gravou um vídeo declamando alguns dos artigos que considerou mais relevantes na Constituição Federal. E vamos assistir esse material presidente do Congresso sobre o verdadeiro sentido do texto. Neste livro está a Constituição da República Federativa do Brasil. Desta Constituição eu leria alguns trechos, não muitos, mas essenciais, principalmente para este momento no qual nós estamos vivendo. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil constitui-se em Estado democrático de direito e tem como um de seus fundamentos a dignidade da pessoa humana. Artigo 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalidade e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Artigo 5º. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Está aqui. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos aqui da lei. Constitui crime inafiançável e imprescritível
a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Artigo 6º. Direitos sociais. A educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança e previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. Artigo 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Artigo 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Artigo 218. A pesquisa científica básica e tecnológica receberá tratamento prioritário do Estado, tendo em vista o bem público e o progresso da ciência, tecnologia e inovação. Artigo 220. É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Artigo 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Artigo 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação e à educação e ao lazer, além de colocá-los a salvo de toda forma de violência, crueldade e opressão. Artigo 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Brasília, 5 de outubro de 1988. Foram lidos trechos da nossa Constituição, que está completando, neste 5 de outubro, 35 anos da assinatura. Constituição da República Federativa do Brasil. No plenário do STF, todos aplaudem. Em nome do tribunal, agradeço à atriz
Fernanda Montenegro, que emprestou a sua maravilhosa arte para ler com alma algumas das principais disposições da Constituição brasileira sobre igualdade, liberdade, educação, saúde. A imagem vista do ministro-presidente do STF, a favor da infância, da adolescência, os presidentes do Congresso, vice-presidente da República e também o representante da OAB. Gostaria de registrar com alegria a presença do presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, Davi Alcolumbre, e gostaria também de registrar a presença que há visto daqui, e já pedi as outras confirmações, do senador Fabiano Contarato, igualmente, secretário nacional de Justiça, Augusto Botelho, da ex-ministra do Tribunal Superior Eleitoral, Maria Cláudia Buquia Neri. E agora, para os pronunciamentos das autoridades aqui presentes, de acordo com a ordem protocolar e pré-ajustada, eu concedo a palavra à Sua Excelência, o vice-presidente da República e ministro de Estado, Geraldo Alckmin, que neste ato representa o presidente da República Federativa do Brasil e cuja presença, vice-presidente Alckmin, nos honra e nos alegra imensamente. O senhor é muito bem-vindo aqui e gostaríamos muito de ouvi-lo. Quero cumprimentar o ministro. A imagem, excelentíssimo senhor vice-presidente, está à esquerda do ministro-presidente do Supremo. Cumprimentar a ministra, os ministros do STF, o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, deputado Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, doutora Ana Borges Coelho Santos, vice-procuradora-geral da República, doutor José Alberto Simonetti, presidente nacional da OAB, autoridades aqui do Judiciário, ministros, autoridade do Executivo, parlamentares. Trago o presidente. A imagem homem branco, calvo, cabelos grisalhos na lateral, usa óculos de grau, traços finos, que, aliás, aparentando ter mais de 70 anos. Foi deputado federal constituinte em 1988. Veste terno azul, camisa branca, gravata azul. Não houve tempo mais democrático em toda a história do Brasil. O fim do regime militar trazia, então, consigo uma promessa, a promessa de uma nova ordem social. Uma ordem social que tivesse como primado a liberdade e como prioridade o cidadão. A democracia estava de volta e, com ela, a liberdade de expressão e o direito de participar. E assim foi convocada a Assembleia Nacional Constituinte. O processo de redemocratização reclamava uma nova Constituição para o país, uma Constituição mais condizente com a realidade em que vivíamos, mais concetânea com o novo tempo que se inaugurava, mais generosa em direitos e garantias, mais moderna e progressista, mais indulgente que autoritária, mais participativa e menos restritiva, assentada em princípios e valores supremos, fundamentais e perenes, e não nos efêmeros e egoístas casuísmos do poder. Uma Constituição que desse voz aos injustiçados e oprimidos, que resguardasse os direitos das minorias e garantisse igualdade de oportunidade a todos. Uma Constituição inspirada pelas ruas, não engendrada em gabinetes. Uma Constituição com a cara do povo brasileiro e feitas pelas mãos de todos os brasileiros. Uma Constituição feita para ombrear com outras que regram as maiores democracias do mundo. Repito, não houve tempo mais democrático em toda a história do Brasil. Era o ideal de democracia sendo, enfim, realizado entre nós. E hoje faz 35 anos que esse ideal tornou-se realidade. Por isso, não é pouco o que temos a comemorar. Com a palavra, o excelentíssimo Feita no mais democrático dos tempos, Geraldo Alckmin, a Constituição de 88 vice-presidente da é a República. mais democrática das constituições que já tivemos. Posso com segurança afirmar que não houve um só segmento da sociedade brasileira que não tenha sido ouvido,
que não tenha com ela contribuído e não se ache nela representado. Ela é um espelho fiel do nosso povo e um autêntico reflexo dos nossos melhores anseios. Se por absurdo o pior dos sensos críticos pretendesse acusá-la de inepta ou exagerada, só uma coisa já bastaria para justificá-la: a instituição do Estado democrático de direito. Mas ela não ficou só nisso. Assegurou a todos nós o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça. Ela não é ambiciosa, ela é correta. Ela não é excessiva, ela é justa. Ela não promete demais. Nós é que fizemos de menos até agora. E estamos ainda muito em débito com o futuro que ela previu. Não houve tempo mais democrático entre nós para a elaboração de uma Constituição tão republicana. Eleitos pelo voto popular, livre e universal, os constituintes não fecharam as portas para o povo. O Congresso Nacional vibrou de democracia. Seus corredores foram tomados por multidões. O plenário da Assembleia Constituinte fervilhou de ideias, propostas e debates. E é só assim mesmo que se consolidam as grandes conquistas sociais, pelas mãos da democracia. A Constituição de 88 é uma conquista de toda a sociedade. Se nós a garantirmos, ela nos garante. Se nós as respeitarmos, ela nos protege. E quem, como eu, no ato da sua promulgação, jurou uma vez cumpri-la, tem mais ainda a obrigação de sempre defendê-la. E é por isso que, por dever de reconhecimento, quero enaltecer o papel do Supremo Tribunal Federal, guardião maior da nossa Constituição. Que as lições deixadas por esta última quadra do processo eleitoral brasileiro nos permitam, de uma vez por todas, aprender que somos um povo vocacionado para a paz, a liberdade e a justiça, e que o caminho mais seguro para alcançar esse ideal é o da via legítima da democracia. Assim, a partir desse entendimento, e como aconteceu há 35 anos atrás, possamos também hoje, de cabeça erguida, outra vez afirmar: não houve tempo mais democrático como este em que estamos vivendo no Brasil. Muito obrigado. Muitíssimo grato ao vice-presidente Geraldo Alckmin, que faça-se o registro. Foi palavra o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF. Na Assembleia Constituinte, que elaborou a Constituição de 1988, e hoje, mais cedo, me mostrou uma sessão solene, 35 anos da Constituição de 1988. Assinada pelos constituintes. Muito grato pela presença de Vossa Excelência aqui. E agora nós ouviremos o presidente do Congresso Nacional e do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco. Boa tarde a todas as senhoras, todos os senhores. Minha saudação e agradecimento ao presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, cumprimentando pela iniciativa desta celebração dos 35 anos da Constituição Federal e, em nome do Senado Federal, o agradecimento pelo convite feito para que aqui estivesse. Imagem ao centro da tela, homem branco, cabelos agrisalhados. Minha saudação ao vice-presidente da República, branca, ministro de gravata Estado azul. e deputado constituinte Geraldo Alckmin, presidente da Câmara dos Deputados. Senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional. Senhora vice-procuradora-geral da República, Ana Borges Coelho Santos, meus cumprimentos. Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, colega Beto Simonetti. Quero cumprimentar
todos os senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, na pessoa da ministra Carmen Lúcia. Saúdo o vice-presidente do STJ, ministro Og Fernandes, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Lélio Bentes, o presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, desembargador José Cruz Macedo, o advogado-geral da União, doutor Jorge Messias, uma saudação especial, os meus colegas senadores que aqui estão, senador Fabiano Contarato, líder do Partido dos Trabalhadores, senador Davi Alcolumbre, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, e senador Everton, membro da mesa diretora do Senado Federal. Eu inicio fazendo um reconhecimento e enaltecendo a história e a vida de homens e mulheres que, como parlamentares constituintes, elaboraram a redação original e lutaram pela promulgação da Constituição Federal de 1988. Assim como todos os parlamentares das gerações seguintes, no que tenho a honra de integrar, que trabalharam e continuam trabalhando para o aprimoramento e consolidação da Constituição Federal e de seu legado democrático. Uma Constituição só sobrevive e floresce quando sintonizada com os anseios do seu povo e quando atualizada com as demandas que surgem ao longo do caminho. A Constituição de 88, desde seu nascedouro, atende a essas expectativas. É a Constituição do primoroso artigo 5º, dos direitos e garantias individuais, nunca antes levados tão longe pelo legislador brasileiro. É a Constituição que garante a vida, a liberdade, a igualdade, a segurança, a propriedade. É a Carta que iguala homens e mulheres perante a lei em direitos e obrigações. É o texto que assegura que ninguém será privado de sua liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal, e que ninguém será considerado culpado senão após o trânsito de sentença penal condenatória. É essa mesma Constituição, orgulho do deputado Ulisses Guimarães, que criminaliza o racismo e repudia a tortura. É uma Constituição que prevê educação pública, gratuita e de qualidade, acessível a todos, sem prejuízo da participação do setor privado em sua expansão de oferta. Da mesma forma, com a palavra o excelentíssimo senhor senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Qualquer brasileiro ou estrangeiro. Na pauta, sessão solene, 35 anos da Constituição de 1988. Vem dessa Constituição democrática o projeto e a construção do nosso Sistema Único de Saúde, ainda incipiente em alguns setores, ainda carente de recursos financeiros e humanos, mas que já se mostra, em tão pouco tempo, essencial na vida dos brasileiros de todas as classes sociais, especialmente os brasileiros e brasileiras mais vulneráveis. Foi o SUS, desenhado pela Constituinte de 1988, que resistiu firmemente à maior tragédia sanitária da nossa época, a pandemia da Covid-19. Foi o SUS, desenhado há 35 anos, que distribuiu vacinas e salvou vidas. E a Constituição Federal vai mais além, altiva e vigorosa em seus 35 anos. É uma das mais avançadas do mundo nas questões ambientais. Se muitos países despertaram agora para a necessidade de preservar o meio ambiente e a vida do planeta, o Parlamento brasileiro, já em 1988, elegia o tema como prioritário, a ponto de inscrevê-lo na mais importante norma jurídica nacional. A questão ambiental ganha tal magnitude em nossa Carta que perpassa praticamente todo o texto de forma transversal, estabelecendo direitos e responsabilidades nos mais diferentes níveis. É lembrada na regulação do direito de propriedade, é tratada como uma das balizas do próprio Sistema Único de Saúde. Na pauta, sessão solene, 35 anos da Constituição de 1988. E em capítulo próprio, a partir do artigo 225, forma um estatuto de vanguarda, com o que existe de mais atual em termos de legislação ambiental constitucional. A força da Carta de 88 alcança ainda muitos outros aspectos da vida civil e das garantias do Estado Democrático de Direito. É a Constituição que consolidou de vez a liberdade de expressão e o fim da censura,
depois de anos a fio de restrições as mais absurdas. E é a mesma Constituição que garante, de forma sublime, que a soberania popular será exercida por meio do voto direto, secreto, universal e periódico. Apesar de todo o labor do Constituinte de 88 e do trabalho incansável do Congresso Nacional nos anos subsequentes, quero lembrar que a solidez da Constituição de 88 e do nosso ambiente democrático não seria viável sem a firme e incansável atuação dos três poderes da República de modo independente e harmônico. A maior função do Supremo Tribunal Federal é a defesa da Constituição Federal, da qual é legítimo guardião. No contexto da separação dos poderes, o STF é peça fundamental na defesa e preservação da nossa jovem e já tão testada democracia. Neste ano de 2023, a Constituição brasileira mostrou toda a sua resiliência. Nossas instituições, ao serem testadas, mostraram a sua força e maturidade, garantindo a estabilidade da nossa democracia. A Constituição permanece soberana como pedra fundamental do Estado brasileiro e cumpre a nós, agentes políticos, servidores públicos, brasileiras, brasileiros, servi-la e defendê-la. Com essas breves considerações, presidente Barroso, encerro minha intervenção e lembro que podem contar com o Senado Federal Brasileiro, também uma casa de resistência democrática, também uma casa de defesa da Constituição Federal. Que os episódios de 2023 sejam lembrados como elementos que fortalecem a nossa democracia, que fortalecem a união entre os poderes e que fazem preservar a Constituição Federal. Muito obrigado. Gratíssimo. Vista da plateia, na imagem, ao presidente juízes, do Senado servidores, Federal, advogados. senador Rodrigo Pacheco, pela presença, A plateia do pela STF. bela oração. Com a palavra o E ministro agora, Luiz Roberto passo a Barroso, palavra, presidente igualmente, do com muito STF. prazer, ao presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira. Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, senhora ministra Carmen Lúcia, senhores ministros da Suprema Corte, excelentíssimo senhor vice-presidente Geraldo Alckmin, presidente Com a palavra o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados. do Senado Federal e do Congresso Homem Nacional, branco, cabelos e barbas agrisalhados, vice-procuradora Ana veste terno Borges, cinza, camisa branca, gravata lilás. presidente da OAB, Dr. Alberto Simonetti, colegas parlamentares, demais autoridades que prestigiam a realização desta sessão especial, Na pauta, senhoras e sessão senhores aqui solene, presentes, 35 anos muito da boa tarde a Constituição de 1988. É uma A honra, imagem dinâmica da plateia, vista de estudantes, como professores, presidente da advogados, Câmara dos juízes e Deputados, servidores. estar nessa sessão especial do Supremo Tribunal Federal para juntos comemorarmos os 35 anos da Constituição da República Federativa do Brasil. Esta Corte Suprema tem uma história de lutas e conquistas, de superação que está cravada na memória de todos e todas, especialmente nos últimos 35 anos como guardiã da nova Constituição do país. Constituição que, após tempos sombrios, garantiu a todos, nós e a todos os brasileiros e brasileiras, a cidadania, a dignidade, o pluralismo político e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Nesta comemoração, é importante realçar, reforçar a certeza de que as bases sobre as quais estamos apoiados na lei maior têm a solidez que somente uma sociedade livre e ciosa de suas responsabilidades é capaz de construir e manter. Ontem, na abertura de um seminário na Câmara dos Deputados, que também comemora os 35 anos da Constituição de 1988, tive a oportunidade de homenagear os constituintes que formularam e a promulgaram numa euforia ímpar da redemocratização do país.
hoje novamente presto essa homenagem a eles e elas e rendamos o nosso tributo aos integrantes da Assembleia Nacional Constituinte, porque da discussão deles, do debate franco e aberto, do diálogo permanente, como deve ser numa democracia, é que nasceu a lei das leis, a nossa Constituição da República. Preciso reverenciar, neste momento, a figura emblemática de Ulisses Guimarães, que, na solenidade de promulgação, disse: não é a Constituição perfeita, mas será útil, pioneira, desbravadora, será luz ainda que de lamparina na noite dos desgraçados. Registro ainda a participação histórica das 26 mulheres constituintes. Quem fala é o excelentíssimo que, senhor juntas deputado de Arthur forma Lira, suprapartidária, presidente da Câmara dos Deputados. representando apenas, ministro Barroso, 5% dos parlamentares deixaram no texto da nossa Carta Política a marca da igualdade, da inclusão e do combate à discriminação no movimento que ficou conhecido como Lobby do Batom. Nesses 35 anos, o Poder Legislativo, refletindo a pluralidade da sociedade brasileira, aprimorou o texto de nossa Constituição com várias emendas, mas sem jamais desvirtuá-la em sua essência. Isso mostra esforço do Congresso Nacional para manter a nossa Constituição viva e sempre atual, num contínuo processo de diálogo e de formação de consensos, que é próprio das democracias e que é típico das casas parlamentares. A Constituição foi fruto de um exercício exaustivo de debates e negociações entre os diferentes e antagônicos pensamentos políticos e viés partidários. E, à época, todos chegaram a consensos e acordos. Essa é a marca do Poder Legislativo, essa é a marca da nossa casa, do nosso plenário, que sempre decide de maneira soberana. Sigamos observando esta lição que norteou o processo de construção da nossa Carta Política de 88. A lição do diálogo, da busca pela formação de consensos, do respeito ao diferente, do respeito institucional. A ninguém é dado o direito de descumprir a Constituição da República. Não há justiça, não há igualdade, não há liberdade, não há democracia fora das balizas que foram traçadas pela Constituição da República. Como presidente da Câmara, 2 deputados na Casa dos Representantes do Povo Brasileiro, reafirmo minha plena convicção de que o diálogo é o único caminho para encontrarmos as necessárias superações de eventuais problemas. Neste momento histórico, em que celebramos a democracia e os 35 anos da nossa Constituição Cidadã, destaco a centralidade do sistema de freios e contrapesos. Trata-se de verdadeira pedra de toque da nossa democracia. Todos os poderes são independentes, harmônicos entre si, e juntos, de forma respeitosa, devem assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. A Carta de 88 é um marco da nossa redemocratização, é a consolidação do Estado democrático de direito. Diante disso, devo repetir, não podemos transigir jamais com autoritarismos e com ameaça à soberania popular. Foi sob a guia da Constituição que refutamos veementemente a tentativa daqueles que invadiram este prédio no último dia 8 de janeiro com o intuito de atingir a nossa democracia. E foi sob o amparo dessa mesma Constituição que, no dia seguinte, com muito esforço e com muita emoção, com o coração na ponta da mão e não com a faca nos dentes, é que estávamos reunidos no plenário da Câmara dos Deputados para reafirmar que a casa onde o povo brasileiro se faz representar permanecia de pé, imbuída da obrigação de estabilizar e legitimar
o poder que emana do povo. Esse mesmo sentimento de amor à democracia, do respeito à vontade popular, é que nos levou, naquele momento histórico, representantes do Executivo, representantes do Judiciário e Legislativo, a nos unirmos em torno da Constituição e a defendê-la incondicionalmente. Celebrar a Constituição da República de 88 é celebrar a democracia, é celebrar a liberdade, é celebrar a justiça e a fraternidade, é celebrar a igualdade. Viva a Constituição de 1988. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente Arthur Lira, pelas belas palavras. E, aliás, a vida é feita de alguns símbolos e é impossível exagerar a importância da simbologia da presença aqui do vice-presidente da República, representando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Quem fala é o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF. E do presidente da Câmara dos Deputados. E, a propósito, tanto o presidente do Senado quanto o presidente da Câmara, logo após a divulgação pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, do resultado das eleições, foram as primeiras vozes a se pronunciarem pelo acatamento ao resultado das eleições, o que teve um impacto democrático extremamente relevante naquele momento. E também, no 8 de janeiro, participaram de maneira decisiva da reação da sociedade civil e da classe política aos eventos bárbaros. Na pauta, sessão solene, 35 anos da Constituição de 1988. Tribunal. De modo que, como disse, é impossível exagerar a simbologia de estarmos todos aqui juntos, cada um no exercício das suas competências, e onde, eventualmente, existam eventuais superposições, nós todos, civilizada e democraticamente, conversamos e nos unimos pelo bem do Brasil, de modo que agradeço uma vez mais, penhoradamente, a presença de um e outro. E agora ouviremos o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. A Ordem dos Advogados do Brasil teve um papel importantíssimo no processo de redemocratização do país. A ministra Carmen e eu participamos da velha guarda da Ordem, eu mais velho que ela, naturalmente, mas dos tempos heróicos ainda da presidência de Raimundo Fauro, que teve um papel decisivo no processo de abertura política no Brasil, depois na gestão de Seabra Fagundes, quando, inclusive, houve o atentado à bomba, a Ordem dos Advogados, pelo papel de resistência democrática que desempenhava naquele momento. A Ordem tem sido... Quem fala é o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF. Na história brasileira e na resistência democrática brasileira, de modo que a presença de Vossa Excelência aqui, presidente José Alberto Simonetti, também é uma homenagem à instituição que ajudou a percorrer o caminho que nos trouxe até esses 35 anos. Com muito prazer, passo a palavra a Vossa Excelência. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimentando Vossa Excelência, presidente desta Casa e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Roberto Barroso, os demais ministros dessa corte, cumprimento na imagem homem fala na ponta direita da mesa. Carmen Lúcia, cumprimento ainda o vice-presidente da República e ministro de Estado Geraldo Alckmin, na pessoa de quem cumprimento todos os integrantes do Poder Executivo brasileiro. Cumprimento o presidente do Senado Federal, terno azul marinho, senador e colega camisa advogado branca, gravata azul. Pacheco, na pessoa Beto de quem Simonetti, presidente da OAB. Todas as senadoras e senadores do Brasil. Cumprimento o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, na pessoa de quem cumprimento todas as deputadas e deputados federais brasileiros. O Ministério Público do Brasil, eu cumprimento na pessoa da Vice-Procuradora-Geral da República, doutora Ana Borges Coelho Santos. Cumprimento a Advocacia Brasileira na pessoa do presidente da seccional da OAB do Amapá, doutor Aurinei Uchoa Brito, que é aqui presente neste plenário a prestigiar essa cerimônia. Cumprimento todos os senhores membros da imprensa brasileira, os senhores servidores dessa casa e o povo brasileiro. Senhoras e senhores, é uma honra representar a advocacia nesta sessão especial em homenagem aos 35 anos da Constituição. Hoje é dia de celebrar e fortalecer o Estado Democrático de Direito, o direito de defesa e as garantias individuais. É preciso reafirmar as conquistas do passado
e reforçar os pressupostos do futuro que buscamos edificar. E a baliza desse futuro é justamente a Carta Cidadã, que tem sido continuamente aperfeiçoada para orientar a busca por objetivos como a superação das desigualdades e a construção de um país justo. Que a Constituição da República Federativa do Brasil permaneça, por muitos e muitos anos, como guia dos caminhos desta nação. A tradição constitucional brasileira remonta ao Império, mas ganhou maturidade com a proclamação da República, sob o comando de Rui Barbosa, progenitor da Carta de 1891. De lá para cá, o Brasil passou por um sem número de reviravoltas, que levaram a reformulações do texto constitucional, ora atentas às garantias de liberdade já praticadas em outros países, ora oprimidas por interesses autoritários. Em 1988, sob o comando de Ulisses Guimarães, a Assembleia Nacional Constituinte promulgou aquela que seria o marco da retomada democrática. Um texto extenso, detalhado e que refletia a grandeza das necessidades, dos sonhos e das responsabilidades envolvidas na construção de uma nação democrática. Ao observar em retrospecto, percebemos o quão fortes são esses dispositivos que sustentaram o retorno à normalidade institucional e servem até agora como fortaleza inabalável da democracia. O grande constitucionalista Paulo Benevides escreveu sobre a centralidade da democracia em nosso sistema de garantias, dizendo Paulo Bonavides: os direitos da primeira geração, direitos individuais, os da segunda, direitos sociais, e os da terceira, direitos ao desenvolvimento, ao meio ambiente, à paz e à fraternidade, permanecem eficazes, são infraestruturais e formam uma pirâmide cujo ápice é o direito à democracia. Senhoras e senhores, a Constituição de 1988 engrandeceu o direito de defesa, consagrou o habeas corpus, reafirmou os direitos fundamentais e estabeleceu como imprescindível a separação entre os poderes. Graças à Carta Cidadã, podemos votar em eleições periódicas e influir diretamente nos rumos do país e nas decisões que determinam a vida de todos nós. O Poder Judiciário tem sido protagonista no processo de consolidação e aprimoramento da democracia. O Supremo Tribunal Federal tem se mantido como guardião da Constituição e também de sua aplicação. Solene, 35 anos da Constituição a Justiça Eleitoral de 1988. tem cumprido de forma exemplar sua missão ao assegurar a realização de eleições periódicas, livres e justas. A advocacia também desempenhou um papel fundamental para vitórias democráticas no Brasil. Lembremos da participação ativa que a classe teve na Assembleia Constituinte. Nada menos do que 171 membros daquele colegiado eram advogados, inclusive o presidente da Assembleia, Ulisses Guimarães, e o relator Bernardo Cabral, que também foi presidente da OAB Nacional. Contribuímos com sucesso para a tessitura dos dispositivos fundamentais. Cito em especial o artigo 5º. Em seu artigo 133, a Constituição reconheceu a advocacia como inviolável e indispensável à administração da justiça. Nesse contexto, a preponderância do papel da Ordem dos Advogados do Brasil cresceu exponencialmente. Por intermédio de nossa Procuradoria Constitucional, já atuamos em centenas de processos no Supremo Tribunal Federal, invariavelmente na defesa da cidadania e da liberdade. A proteção das prerrogativas da advocacia, mais do que uma missão meramente classista, é uma incumbência social que impacta positivamente o sistema de justiça e a prestação jurisdicional. Entre os casos notórios em que atuamos no período recente, está o combate ao negacionismo e a defesa da atuação dos entes federados no combate à pandemia do Covid-19. Em outra frente, trabalhamos para resguardar a privacidade dos dados de milhões de consumidores de serviços de telefonia, cujo compartilhamento violaria expressamente o artigo 5º da Constituição. Além disso, a OAB está sempre a postos para defender a justiça e o sistema eleitoral, sobretudo nos momentos de crise, quando a contingência histórica move as ações humanas. A Constituição de 1988 promove o fim de desencontros que obstaculizavam a nossa evolução enquanto povo e enquanto nação. Esse espírito de convergência dá ânimo ao texto constitucional e se faz agora ainda mais necessário. É urgente a ampliação do diálogo institucional,
o que tem o potencial de fortalecer a segurança jurídica, sem a qual será impossível o crescimento econômico sustentável. Sem diálogo institucional, a segurança jurídica, não poderemos enfrentar as disparidades socioeconômicas que ainda persistem no país. A OAB se dispõe a ser uma ponte para o entendimento. Nossa proposta é a união de esforços em torno da reafirmação dos ideais consagrados em 1988, trabalhando para um Brasil onde o consenso e a confiança representem os pilares de uma nação justa e próspera. Viva a Constituição da República Federativa do Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente Beto Simonetti. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, tem um compromisso que precisa acudir no Rio de Janeiro e se justifica para a retirada do plenário. Mais uma vez agradeço a presença de Vossa Excelência e aqui me despeço. Boa viagem. A imagem do ministro-presidente do STF se levanta e cumprimenta o ministro vice-presidente da República. Geraldo Alckmin, vice-presidente, também passa por ali. Cumprimenta os ministros. Ao fundo da imagem, parte da plateia. E agora ouviremos a vice-procuradora-geral da República, doutora Ana Borges Coelho dos Santos, que fará seu pronunciamento em nome do Ministério Público. Obrigada, presidente. Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Roberto Barroso, na pessoa de quem cumprimento os ministros dessa casa, de hoje, de sempre, e todo o Poder Judiciário. Excelentíssimo senhor presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, na pessoa de quem cumprimento os senadores da República. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Arthur Lira, na pessoa de quem cumprimento todos os deputados federais. E suas excelências, o senhor presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, preta sobre os ombros. José Alberto Simonetti, Ana Borges Coelho Santos, vice-procuradora-geral da República. Senhoras advogadas e os senhores advogados brasileiros. Membros do Ministério Público Brasileiro, autoridades civis e militares, representantes de entidades associativas e de classe, servidoras, servidores, profissionais da imprensa, senhoras e senhores. A Constituição da República completa seus 35 anos de regência da vida nacional em seus mais variados quadrantes, tendo vencido as intempéries e revelado notável vitalidade normativa como lei fundamental de uma sociedade plural. Na história política, institucional e social vivida desde aquele solene 5 de outubro de 1988, cumpriu-se o vaticínio do deputado Ulisses Guimarães, presidente da Assembleia Nacional Constituinte, no inolvidável discurso proferido na data de sua promulgação. É caminhando que se abrem os caminhos. Ela, a Constituição, vai caminhar e abri-los. Os caminhos são abertos pela Constituição quando a cultura democrática de um povo e o empenho dos poderes e órgãos autônomos convergem no reconhecimento do mínimo denominador comum que encontramos nos seus princípios e regras. Confirma-o a bela simbologia do rito que ora celebramos, do qual participam representantes dos poderes legislativo, executivo e judiciário, o Ministério Público Brasileiro e a Ordem dos Advogados do Brasil. Essa confiança, que só chamar-se de sentimento constitucional, é fruto de momentos constituintes democráticos, ocasiões de singular expressão da autonomia de um povo. Em direito constitucional, heteronomia vem, histórica e logicamente, depois de autonomia. A Constituição se mantém enquanto é sentida coletivamente como um bem precioso da nação. A Constituição deve ser sentida como um patrimônio normativo comum, onde estão definidos os marcos da civilidade e as vias do diálogo, ou seja, dos consensos e dissensos possíveis entre indivíduos e grupos muito diversos, mas todos igualmente aceitos e plenamente reconhecidos. No discurso de posse, em fevereiro de 1987, do presidente da Assembleia Nacional Constituinte, disse o saudoso deputado Ulisses Guimarães:
ecoam nesta sala as reivindicações da rua. A nação quer mudar, a nação deve mudar, a nação vai mudar. A participação popular no processo nomogenético de riqueza e intensidade sem precedentes na história constitucional brasileira levou o presidente da Assembleia a registrar, e eu vou homenageá-lo aqui mais de uma vez, no discurso de 5 de outubro de 1988, que havia um representativo e oxigenado sopro de gente, de rua, de favela, de fábrica, de trabalhadores, de cozinheiras, de menores carentes, de índios, de poceiros, de empresários, de estudantes, de aposentados, de servidores civis e militares, atestando a contemporaneidade e a autenticidade social do texto, que então passava a vigorar. Sustentado por um pacto plural e fiduciário de amplas dimensões e veicular de valores os mais elevados para a construção da almejada sociedade livre, justa e solidária. As instituições públicas e privadas têm dado a sua contribuição para que o compromisso constituinte, notadamente em momentos especialmente delicados da vida nacional, mantenha-se de pé. Segundo ainda o saudoso presidente da Assembleia Nacional Constituinte, a Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. E afrontá-la, nunca. Incluindo-se entre aquelas denominadas Constituições Democráticas, a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, compartilha marcas que a qualificam dentre aquelas da família do pós-guerra. É Constituição garantia, é Constituição direcionamento. E no dizer, e aí eu vou trazer aqui para homenagear um autor latino-americano, Garcia Villegas, enquadra-se nas constituições que são um catálogo de esperanças por uma sociedade melhor 35 anos da Constituição de 1988. Como símbolos políticos destinados a compensar o déficit de ação, que nos faz lembrar Bloch, ao se referir ao princípio da esperança, da lei como esperança, segundo a qual a esperança é o fio de ligação entre o passado e o futuro, nos sonhos, no seu caráter de melhoria do mundo. E é também Constituição sem soberano. Todas as instituições aqui representadas são partícipes, dentro de suas competências, na obra coletiva de sustentar a força normativa da Constituição. Compete ao Ministério Público, por decisão da Assembleia Nacional Constituinte, as destacadas e expressivas incumbências de defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis. O Ministério Público desempenha essas elevadas funções, inclinando-se para servir as cidadãs e cidadãos desse grande país, procurando ouvi-los, procurando o diálogo no que concerne a seus legítimos interesses e direitos, às suas queixas e demandas de justiça. Nada mais democrático e constitucional que o diálogo. Senhoras, senhores, escutar é o primeiro mandamento do salutar diálogo, que deve marcar as relações de integração e cooperação entre todas as instituições estatais, bem como entre essas e a sociedade civil. Há 35 anos, a nação se enchia de grandes esperanças ao ouvir do deputado Ulisses Guimarães que a Constituição da República pretendia ser a voz, a letra, a vontade política da sociedade rumo à mudança. Porque essas esperanças não podem ser adiadas. O Ministério Público deseja que essa celebração sirva ao renovar dos nossos juramentos e compromissos em relação à Constituição, que todos, respeitadas as esferas de atuação que a Constituição reservou a cada instituição estatal, e certos de que estamos solidariamente vinculados na construção de uma obra coletiva
exigente do somatório de forças, façamos avançar esse grande projeto constitucional. Seguimos com o caminhar, construindo caminhos para chegarmos ao que o Constituinte, ao promulgar em 5 de outubro de 1988, a Constituição Federativa do Brasil visou: instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias. Que seja sempre esse o compromisso desta Suprema Corte, a cujo lado continuará firme a Procuradoria-Geral da República, dando a sua contribuição para a obra de interpretação e aplicação da Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988. Muito obrigada. Agradeço à doutora Ana Borges Coelho Santos, que falou em nome do Ministério Público. Registro a presença entre nós do ministro do Tribunal Ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF. Balazeiro, igualmente do presidente na pauta, da sessão solene 35 anos da Constituição de 1988. Manuel Muguieta, e do subprocurador-geral. O ministro-presidente fala segurando uma porção de papéis. Carlos Alpino Bigonha, e do querido advogado, um dos decanos da advocacia de Brasília, Dr. Pedro Gordilho. E tranquilizo a todos, eu sou o último. A vida de um país é feita de algumas datas simbólicas, especialmente simbólicas. No Brasil, temos o 7 de setembro. Excelentíssimo senhor ministro presidente da Suprema Corte está sentado. 13 de maio, dia tem 2 microfones e ele da fala olhando escravização. para a plateia. Temos o 15 de novembro. Ministro Luiz Roberto Dia da Barroso, República, presidente do STF. E temos também o 5 de outubro, que foi o dia da reconstitucionalização do Brasil, e acho que o dia em que o país mandou uma mensagem para o futuro: ditadura nunca mais. E, portanto, nós estamos aqui celebrando 35 anos da Constituição de 1988, um tempo de muitas conquistas e de alguns desafios persistentes. Entre as conquistas, eu gosto de lembrar, especialmente, os 35 anos de estabilidade institucional, que é sempre um motivo de comemoração num país e num continente com a tradição que temos na América Latina e no Brasil, continente e país no qual as quebras da legalidade e as rupturas constitucionais marcaram todo o período republicano. De modo que é impossível exagerar a importância desses 35 anos. Sessão solene 35 anos da Constituição de 1988. Apesar de um susto ou outro. Também acho que merece registro, nesses 35 anos, a conquista da estabilidade monetária. Os mais antigos, aqui nesse plenário, lembrarão os dias tremendos de uma inflação que chegava a 5.000% ao ano e dos sucessivos planos econômicos fracassados que frustravam a vivência brasileira, inclusive com uma grande judicialização que terminava nesse tribunal. E os mais antigos assistimos Plano Cruzado 1, Plano Cruzado 2, Plano Bresser, Plano Verão, Plano Collor 1, Plano Collor 2, até que finalmente conquistamos a estabilidade monetária a partir de 1994 com o Plano Real. E acho que é merecido o registro e a homenagem ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que conduziu esse processo. E também, ao longo desses 35 anos, nós tivemos uma expressiva inclusão social no Brasil. O quadro ainda é dramático, como eu vou exemplificar, mas o Brasil conseguiu cumprir em 2015 os objetivos de desenvolvimento do milênio em termos de enfrentamento à pobreza extrema, propostos pela ONU, e, portanto, apesar do retrocesso infeliz de um período de maior recessão ou menor crescimento, nós ainda assim temos essa inclusão social para comemorar.
De parte isso, em matéria de direitos humanos e em matéria de direitos fundamentais, também obtivemos imensas vitórias. Eu acabo de ver aqui à minha esquerda o querido ministro de sempre dessa casa, ministro Veloso, ministro Carlos Mário Veloso. Prazer tê-lo aqui, sempre prestigiando a casa. Mas, dizia eu, avanços em relação aos direitos fundamentais de mulheres que passaram a ter, por força da Constituição, igualdade na sociedade conjugal, tiveram uma expansão na sua participação no mercado de trabalho, tiveram aliados nesse tribunal na luta contra a violência doméstica, contra a violência sexual e contra todo o tipo de desequiparação. E, lembrava o presidente Arthur Lira, na Constituinte havia 5% de mulheres no parlamento, hoje existem 18%. Ainda é insatisfatório, mas já significa um avanço, e a gente na vida deve saber comemorar as pequenas vitórias, mesmo que tenha que continuar a empurrar a história na direção certa. Em relação às populações afrodescendentes, também tivemos avanços muito relevantes que merecem ser celebrados, alguns deles trazidos por atuação direta do Congresso Nacional em relação às ações afirmativas, reserva de vagas em concursos públicos e no ingresso nas universidades públicas, enfrentando, assim eu penso, uma tradição equivocada de humanismo racial brasileiro que, infelizmente, não existia. O que nós temos mesmo é um racismo estrutural e não adianta escamoteá-lo, e acho que vimos enfrentando da melhor maneira possível. Também nessa casa e na sociedade tiveram acolhida as comunidades gays, as comunidades LGBTQIA+, com reconhecimento dos seus direitos, com a validação das uniões homoafetivas, com a criminalização da homofobia. Quem falou é o excelentíssimo senhor ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal. Sessão solene 35 anos da Constituição de 1988. E as discriminações. Também as populações originárias tiveram amparo nessa casa e na própria Constituição, assim como as pessoas com deficiência. Também atuamos aqui pelo Supremo em decisões importantes na proteção do meio ambiente, decisões recentes do Fundo Amazônia, e aqui uma homenagem que nós vamos prestar perenemente à ministra Rosa Weber, que foi a relatora desse caso importante, a questão do Fundo Clima, decisões importantes do Supremo em matéria de moralidade administrativa, como a proibição do nepotismo nos 3 poderes, decisões relacionadas à liberdade de expressão, fim da exigência de autorização prévia para a publicação de biografias, derrubada da lei de imprensa do regime militar. Enfim, nós também aqui percorremos um longo caminho na interpretação da Constituição de 1988, procurando empurrar a história na direção certa, que é a direção do reconhecimento dos direitos fundamentais de todas as pessoas e da igualdade das pessoas de uma maneira geral. Sobraram, no entanto, alguns desafios muito importantes que nós precisamos enfrentar, a começar, e todos eles amparados na Constituição, porque a Constituição oferece remédios e programas para enfrentá-los todos. Ainda temos que enfrentar a pobreza extrema que existe no Brasil, 30% da população em insegurança alimentar. Ainda temos desigualdades profundamente injustas, e uma palestra hoje pela manhã o professor Daniel Sarmento lembrava um relatório da Oxfam que dizia e documentava que 6 pessoas no Brasil possuem a riqueza da metade da população brasileira. 6 pessoas têm a riqueza de 100 milhões de pessoas. E, portanto, é preciso ter olhos para a desigualdade e como ela afeta as relações na vivência brasileira. E um outro desafio que nós ainda temos que enfrentar é o da violência urbana e, infelizmente, do crescente crime organizado que começa a entrar no radar da sociedade brasileira e nós precisamos encará-lo. Ainda registrando, mais uma vez, a presença das demais autoridades. Quem falou é o excelentíssimo senhor ministro, presidente da Suprema Corte, o ministro Luiz Roberto Barroso. Fez o Legislativo ocupar o espaço que verdadeiramente lhe pertence e produziu uma ascensão institucional importante, eu assim penso, do Poder Judiciário. Como eu
presidente Pacheco e o presidente Lira, estamos de pleno acordo, não existem poderes hegemônicos, nós todos vivemos em parceria institucional pelo bem do Brasil, como deve ser a vida democrática. Eu escrevi hoje mais cedo, num artigo publicado na imprensa, a história não é um destino que se cumpre, mas é um caminho que se escolhe e se traça, e, portanto, nós estamos aqui procurando empurrar a história na direção certa. Acho que nós andamos na direção correta ao longo do tempo, embora não na velocidade desejada. Todos nós compartilhamos a mesma impaciência de fazer o Brasil chegar no lugar que nós achamos que ele merece. O futuro atrasou um pouco, mas acho que ele ainda está no horizonte e é para lá que nós vamos. Antes de encerrar esta sessão, eu gostaria de apresentar, assim como o Congresso Nacional fez, também nós aqui fizemos uma edição comemorativa dos 35 anos da Constituição. E nós tentamos fazer uma coisa um pouco diferente e, portanto, fizemos na capa da obra na imagem, o ministro uma composição da bandeira do Brasil de cor azul, do pintor ítalo-brasileiro Constituição. Alfredo Volpi, um renomado expoente Abaixo da da arte Constituição moderna tem um símbolo. brasileira. Parte de baixo branco e na parte de cima preto. Volpi. E na ministro apresenta com as duas mãos o livro. Nós temos a impressionante bandeira do artista contemporâneo paranaense Emanuel Nassar, pintada em chapas do outro lado metálicas. do livro. O texto é o mesmo, nós só Verde, mudamos, amarelo e azul. evidentemente, a capa para darmos um toque artístico e diferenciado à Constituição Brasileira de 1988. Agradeço a presença dos queridos colegas, os que se encontram online, o ministro Gilmar Mendes e o ministro Dias Toffoli, que estão em compromisso institucional. Imagem, o presidente olha para a TV, monitor que está na sua frente. Que também está em compromisso institucional fora de Brasília, e os queridos colegas aqui presentes, a começar pela decana aqui presente, a queridíssima ministra Carmen Lúcia, ministro Luiz Edson Fachin, vice-presidente, ministro Alexandre, ministro Cássio, ministro André e ministro Zanin. Presidente Pacheco, presidente Arthur Lira, presidente Beto Simonetti, senhora vice-procuradora-geral Ana Coelho, agradeço a todos pela presença neste momento simbolicamente importante. A pauta sessão solene 35 anos da Constituição de 1988. Agradeço imensamente o prestígio e a honra da presença de vossas excelências, dos queridos amigos que estão na plateia, dos ilustres professores que participaram do seminário hoje pela manhã, e agradecendo ao senhor advogado-geral da União e todos os demais, agradecendo a presença de todos, eu declaro encerrada essa sessão solene, faremos um intervalo e voltaremos com a sessão normal do Supremo Tribunal Federal. Muito grato a todos.